Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a tocar no tema da taxação de super ricos. O ministro esteve em Washington, capital dos Estados Unidos, onde se reuniu com lideranças internacionais. O Brasil está na presidência do G20 até novembro deste ano e quer aproveitar essa oportunidade para pautar o tema como prioridade entre os países do grupo. Haddad defendeu a taxação como um caminho para combater problemas geopolíticos e socioeconômicos. Combate à miséria, combate à pobreza, combate à mudança climática, e não há funding para enfrentar esses desafios agora. Então nós estamos casando duas agendas complementares e justas que podem sinalizar para o mundo uma perspectiva de mais esperança, né? Uma perspectiva de mais bem-estar. A ideia é elaborar mecanismos de cooperação internacional para a tributação de bilionários, criando uma espécie de fundo para financiar medidas contra a pobreza e a crise climática. Seria criada uma tributação de 2% sobre a riqueza dos bilionários. Atualmente, somente 3 mil pessoas no mundo todo são aptas a contribuir com esse imposto. Também se defende o aumento do imposto corporativo mínimo global. Esse imposto seria aplicado sobre o lucro das multinacionais, passando de 15% para 20%. Essa proposta foi criada pelos economistas franceses Gabriel Zucman, diretor do Observatório Fiscal Europeu, e Esther Duflo, que recebeu o Prêmio Nobel em Economia em 2019. Zucman afirma que os bilionários pagariam 250 bilhões de dólares anualmente, cerca de 1,2 trilhão de reais. The most logical way to address that problem would be to have a minimum taxes on global billionaires expressed directly as a fraction of wealth. So we propose to create a global minimum wealth tax of 2%, meaning billionaires would have to pay at least 2% of their wealth in taxes each year. O economista foi convidado pelo próprio ministro Haddad para falar com os chefes de economia do G20. Ele ainda citou que 140 países apoiaram a criação de um imposto global mínimo de 15% sobre os lucros de multinacionais. Proposta essa articulada pela OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Mas apenas 35 países criaram tributações sobre o tema. Haddad já disse que, para que a medida funcione, é necessário que haja uma cooperação internacional. Por isso, pediu esforços coordenados de outros países do G20. Obviamente que os interesses corporativos, nacionais, muitas vezes são obstáculos a nós chegarmos a um consenso. Mas só o fato de fazer 20 ministros das finanças dos países mais ricos do mundo sentarem à mesa para buscar uma solução global é uma coisa inédita que precisa ser muito valorizada. Haddad solicitou nominalmente o apoio dos Estados Unidos e conseguiu o compromisso do senador americano Bernie Sanders, que disse que fará o seu melhor para garantir que os Estados Unidos sigam o exemplo brasileiro. Sanders disse que não será possível avançar nessa direção no curto prazo, mas que esse é um problema global. Além da sinalização dos Estados Unidos, o Brasil recebeu apoio de França, Espanha e alguns outros países europeus. Do outro lado, a Alemanha se opôs ao movimento. Christian Lindner, ministro de Finanças alemão, disse que a proposta é inadequada. Mas Haddad disse que tem esperanças de convencer o primeiro-ministro alemão a apoiar o projeto. A Arábia Saudita, Emirados Árabes e Japão também não teriam mostrado interesse em avançar no tema neste momento. Para falarmos mais sobre a presidência brasileira no G20 e o futuro da taxação de fortunas em nível global, eu converso agora com a economista Lorraine Messias, pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER. Tudo bem, Lorraine? Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Então é um prazer contribuir e participar mais uma vez. Bom, as vozes que defendem uma taxação dos super ricos estão cada vez mais fortes
E o Brasil formalizou essa proposta, né, na presidência rotativa do G20 recentemente. Já começo te perguntando, Lorraine, há condições e cooperação suficientes entre países para que isso seja viável? Essa pergunta ela é bem interessante e ela é nova. Por que ela é nova? Porque quando a gente vai olhar, e aí eu vou fazer uma pequena contextualização sobre o que o núcleo de tributação do INSPER estudou até o momento, né? Como é que a literatura econômica se posiciona sobre o tema até o momento. O que nós temos são experiências isoladas, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Né? Inclusive aqui na América Latina, o que é um bom indicador para a gente, né? Mas quando você vai olhar para as experiências europeias, você tem um número considerável de países que adotaram esse tributo lá na década de 90 e descontinuaram. Países relevantes, por exemplo, como a Alemanha. Aí você tem países que ainda mantêm esse tipo de tributação, mas não de uma forma muito expressiva dentro do bolo arrecadatório. E aí eu fiz esse contexto para dizer o quê? Conhecemos e sabemos, podemos inferir qualitativamente e quantitativamente sobre essas experiências. O que é novidade nesse cenário? A possibilidade de uma cooperação global. E aí, todos os estudos que nós percorremos até aqui não têm condições de medir ou inferir como é que seria a implantação desse tributo dentro de um cenário de cooperação. Né? O que sabemos é que dentro de um cenário em que as iniciativas são isoladas, né, adotadas por países, seja no nível federal, né, para aqueles países que são federações, no nível do governo central, ou no nível subnacional, por exemplo, como é o caso da Espanha. O que sabemos? É um tributo que ele é difícil de manejar. Por quê? Ele é muito custoso para a administração tributária. Ele muitas vezes leva o contribuinte a repensar a forma de alocar os seus ativos, de maneira a tentar minimizar a tributação. Tá? Isso acontece com qualquer outro tipo de tributo, né? É o que a gente conhece, termos que são cravados dentro da literatura como evasão e elisão. Mas esse tributo especificamente, que é o tributo sobre grandes fortunas, que é o tributo sobre patrimônio, ele é ainda mais sensível a esse tipo de manobra que pode ser legal ou pode ser ilegal, né? A elisão, ela fala de manobras legais e a evasão de manobras ilegais, né? Você está falando é que ele pega a fortuna dele e leva para outro lugar. Na prática é isso. Exatamente. Ou ele leva para outro lugar, né? E quando a gente chama de outro lugar, outra jurisdição que não adota aquele tipo de tributo, né? Então, se for adotado, por exemplo, não precisa ser necessariamente um outro país. Se esse tributo for adotado no nível de uma província, no nível de um estado, né? Pensando em governos subnacionais, como eu te dei o exemplo da Espanha, da Catalunha, que adota, esse contribuinte ele pode deslocar seu patrimônio para outro governo subnacional, outro estado, outra província. Quando a gente, experiências em que esse tributo é adotado no nível central, como é o caso da Colômbia, que é um país muito interessante, o que a gente vê lá é um deslocamento dos ativos em direção a paraísos fiscais, ou uma realocação de ativos. Tem países, por exemplo, que vão dizer, olha, determinados ativos, eles não estão sujeitos à tributação, mas ativos XYZ, eles estão. Né? Então, isso pode levar a uma distorção do contribuinte, não em prol daquilo que vai trazer o melhor rendimento, que vai trazer mais eficiência econômica, mas em função da tributação. As tentativas de legislações locais, conseguimos um nível de concertação em nível global, chega a parecer impossível. A proposta do Brasil ela é utópica no G20? É interessante a gente olhar para outras experiências tributárias que também demandaram cooperação internacional. Geralmente é preciso colocar na mesa de conversas, diálogos, países em diferentes momentos de desenvolvimento, com diferentes interesses, né? Eu acho que uma das experiências muito interessantes é o caso dos paraísos fiscais. Há muito tempo se busca lidar com a questão da subtributação em determinadas jurisdições. Esse diálogo não me parece ter sido bem sucedido, né, no sentido de haver uma convergência internacional nesse tratamento. Mas o que a gente percebe do outro lado, e é muito interessante que assuntos relacionados à tributação do patrimônio, à tributação dos super ricos em especial, ele volta à mesa de discussões sempre que a gente tem um aprofundamento da desigualdade social.
que os indicadores vêm mostrando? Que realmente a renda, ela vem cada vez mais se concentrando em determinados estratos da sociedade, cada vez mais estreitos, e que a base da pirâmide, ela realmente está ficando aquém em termos de apropriação de renda e patrimônio. Esses são indicadores que eu não estou aqui expressando a minha opinião, estou falando de indicadores econômicos que retratam esse movimento tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, né? À medida em que a gente vai vendo esse tipo de tendência se aprofundar, é natural que esse tributo seja colocado à mesa como uma possível forma de encaminhar. Não digo que é a única, mas uma forma de encaminhamento, né? Recentemente, a Prêmio Nobel, a Esther Duflo, ela deu uma entrevista dizendo que não tem a ver com um posicionamento ideológico, trata-se de uma medida necessária. Imaginando também que exista se consiga chegar a esse consenso de cooperação entre os países, queria te ouvir um pouco sobre a etapa seguinte, como garantir que a distribuição de renda será feita e sob quais critérios? Vai depender também de um organismo internacional para que isso funcione efetivamente? Olha, tá aí algo a se pensar. Quem vai coordenar? Quem vai dizer se de fato um país ou outro está descumprindo os termos desse acordo, né? Supondo aqui, no cenário em que as 20 economias mais relevantes do mundo firmaram um acordo no sentido de adotar esse tributo sob determinados termos, né? Quem vai ser o agente que vai punir caso um dos países descumpra? A ver, né? Acho que a gente tem que talvez olhar para outras experiências internacionais que também demandaram cooperação. De fato, essa é muito desafiadora, porque realmente aí envolve um comprometimento, uma credibilidade. Os países vão ter que ser críveis de que eles vão sustentar os termos desse acordo, né? Ainda que isso, num primeiro momento, por exemplo, tenha efeitos econômicos negativos. A curto e médio prazo, o que é esperado? Como todo aumento de tributação, um recuo da atividade econômica. Desdobramentos positivos de um tributo como este poderiam ser esperados a depender da qualidade do desenho da adoção desse tipo de tributo a nível internacional, somente no longo prazo. Aí a gente vai olhar, e aí eu trago de novo aqui o estudo do INSPER. Quando a gente olha para as experiências que já foram realizadas em outros países com esse tipo de tributo, os ganhos em termos de bem-estar, eles são muito limitados. A maioria dos estudos para os quais eu me debrucei não encontra melhorias em termos de bem-estar e distribuição de renda. O que eles encontram? Redução da base tributável. Isso aí, maioria absoluta dos estudos sobre os quais o núcleo de tributação se debruçou e tentou sistematizar, mostra. Então, isso tem que estar muito claro. O que a gente viu até agora? Os resultados não apontam que esse tipo de tributo seja a solução. Não, esses 20 países querem, de fato, insistir, perfeito, mas tem que desenhar de maneira... tem que desenhar a implantação e a manutenção e o monitoramento, que é um tipo de política pública que transcende fronteiras. Agora, imaginando que você chegue num super rico como esse, chega lá no Elon Musk e fala que agora ele será tributado, e ele te responda que, mas eu já faço filantropia. O que você diria sobre esse argumento de super ricos que se defendem dizendo que já fazem filantropia? São dinheiros diferentes, o da tributação e da filantropia? Essa é uma pergunta bem interessante. Tem filantropias que são formas de planejamento tributário, né? Eu crio fundações justamente para não ser tributado. Há quem vai argumentar que não. Eu faço porque eu quero... genuinamente ajudar. E até porque acho que vale a pena a gente trazer um outro tema, que é ESG, né? Que é o fato dos consumidores agora estarem cada vez mais prestando atenção no tipo de empresas quais são os valores das empresas nas quais eles consomem produtos, né? Então, pensar o agente econômico como um sujeito 100% benevolente... O
fica difícil, tá? E tem até um aspecto de economia comportamental. Há um sujeito econômico que responde a incentivos econômicos. O mercado está disposto a pagar mais por empresas que têm um comprometimento com a agenda ambiental, que têm um comprometimento com a agenda social. Tem o fato de que há dentro de algumas legislações tratamentos diferenciados, isenções, reduções de base para fundações, para investimentos com impacto socioeconômico. Aí tem que olhar a legislação de cada país, né? Impostos globais para empresas tendem a ter um efeito melhor do que para patrimônio, como a gente tem discutido até aqui? São duas bases diferentes, né? Eu noto que às vezes as pessoas confundem quando a gente vai discutir imposto sobre patrimônio e renda, né? A renda é um fluxo, a riqueza e o patrimônio é um estoque. Dentro da teoria tributária, a gente vai tratar como bases diferentes. E o que a gente vai observar? Por exemplo, aqui no Brasil, quem tributa a renda? É a União. A gente tem o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Quem tributa patrimônio? Aí a gente tem 3 entes, União, Estados e municípios. Perfeito. Uma não concorre com a outra, tá? Em tributação, como em qualquer outra coisa, ninguém aqui tá para inventar roda, né? Desculpa usar essa expressão, mas o fato é esse. A gente tem que buscar convergência internacional. O que a média do mundo pratica? Quais são os parâmetros das principais economias no mundo? É olhar para o que é feito dentro dessas economias e buscar se alinhar. Porque isso nos assegura o quê? Maior competitividade, maior previsibilidade para o investidor, uma economia que converge para outras práticas internacionais, né? Então, na verdade, eu respondo essa sua pergunta dizendo o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a média faz, o que a mediana dos países faz, né? Então, elas tributam, sim, renda e patrimônio. Quando você vai olhar o caso europeu, o nível de tributação é maior, né? Sobre essas duas bases. O que a gente faz de muito diferente aqui no Brasil, por exemplo, dos europeus? Vale a pena chamar a atenção. A gente fez uma opção por tributar mais consumo do que renda e patrimônio. Essa é uma decisão que o contribuinte, que a sociedade brasileira tem que tomar. Eu quero ser tributado mais pela minha renda e pelo meu patrimônio, que é uma tributação mais progressiva, ou eu quero ser tributado pelo consumo, que é uma tributação mais fácil de capturar, mas ela é mais regressiva. Historicamente, a gente fez essa opção, a gente diverge dos países envolvidos nesse sentido. Então, fica ali a lição de casa para a gente pensar que tipo de tributação a gente quer. A legitimidade do Brasil na presidência do G20 ao propor, como é que a senhora observa essa legitimidade do Brasil ao partir e lutar por essa proposta de tributação dos super ricos? Como é que você vê? Eu vejo que o Brasil, assim como qualquer outro país relevante que se senta à mesa do G20, ele não pode escapar de um assunto que é super importante, que é o aprofundamento da desigualdade econômica. Quando é que o tema da tributação sobre o patrimônio sempre volta à mesa? Ele é um tema que ele é muito sensível, porque ele sempre desperta vieses ideológicos, paixões. Sim. Só que ele volta ao longo da história a ser colocado como uma opção de política pública, né? Então, eu acho muito interessante que qualquer país que se senta à mesa do G20 tenha como compromisso pensar soluções, respostas, não digo soluções, né? Mas digo tentativas de resposta a esse aprofundamento da desigualdade econômica que se dá no mundo. E aí não é o posicionamento da Lorraine. De novo, são os indicadores econômicos que mostram que determinados estratos muito pequenos da sociedade estão concentrando cada vez mais um volume maior de recursos, ao passo que o restante da população não. Então, países em desenvolvimento, como o caso brasileiro, têm uma obrigação ainda maior, têm um compromisso ainda maior. E eu chamo a atenção porque esse é um tema que foi trazido na eleição dos Estados Unidos, na última, pela Elizabeth Warren, né? Então é um fato que não, é uma discussão que não pertence só a países em desenvolvimento. É uma agenda de países desenvolvidos também. Esse tema ele não vem desacompanhado de um contexto, ele está dentro de um contexto maior. Só para a gente fechar, não sei quanto a teoria econômica abarca isso também, Lorraine, mas a própria existência de bilionários no mundo que é tão desigual. Você vê essa existência de bilionários como uma afronta ou a gente tem que entender que isso faz parte do tipo de sistema que a gente escolheu para atuar aqui e é melhor então tributá-los? Vou tentar colocar de uma forma bem intuitiva.
tá? Por muito tempo se acreditou que a gente precisava crescer para depois dividir o bolo. Essa teoria, esse olhar, ele vem caindo por terra e dando espaço para escolas que vão dizer, não, a gente também precisa dividir parte do bolo para a gente crescer. Então, políticas públicas que busquem uma redistribuição de maneira a não equalizar o produto final, mas tentar equalizar as oportunidades. O ponto de largada das pessoas é muito diverso dentro de uma sociedade. Como é que eu vou equalizar para que sujeitos tenham as mesmas oportunidades? E aí a resposta que se tem por muito tempo foi, não, então dá educação. Só que os desdobramentos de políticas bem desenhadas para a educação, elas levam anos para se desdobrar. Gerações. A gente vai colher isso depois de 2, 3 gerações. E aí eu não estou fazendo críticas, eu estou aqui compartilhando uma constatação. Então, eu preciso dessas políticas. Obviamente, investimento em educação é fundamental e eu preciso que ele ocorra. Mas, em paralelo, eu preciso desenhar políticas de curto e médio prazo, que tentem minimizar o gap, a diferença de oportunidade entre as pessoas, sobretudo em países como o nosso. Países latino-americanos, de uma forma geral, África do Sul, países que se destacam com os maiores indicadores de desigualdade socioeconômica. Então, a economia, ela vem repensando a forma de se colocar e dando espaço para essas agendas. Então, aquela teoria ortodoxa, desenhada ali na década de 70, 80, sobre crescimento econômico, ela passa a dar espaço, por exemplo, para autores como Piketty e toda a escola de autores que vem depois dele, né? O Capital ali foi o maior marco, mas enquanto ciência, ela tem que estar aberta a isso. É construção, avaliar as experiências, como eu disse aqui. Vamos olhar o que já foi feito. Quais são os resultados? Bons, ruins, e repensar. E sempre está se recolocando. Muito bem, adorei. Ouvimos aqui Lorraine Messias, pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela conversa, viu, Lorraine? Foi um imenso prazer. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 22 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.